meus irmãos das missões do exterior. Eu não pude estar esse ano, mas eu gravei esse treinamento para vocês. E nós vamos falar um pouco sobre gestão financeira, que é muito diferente de operação financeira, né? Vocês já viram lá no treinamento da Aline o papel do gestor, né? O gestor é aquele que coordena, que acompanha, e numa secretaria comunitária, não é o caso talvez da de vocês, mas pelo menos aqui nas missões do Brasil, nós estamos fazendo realmente uma separação da pessoa do gestor financeiro e a pessoa que faz a operação financeira. E geralmente a pessoa do gestor financeiro é aquele que é o secretário comunitário, né? Então, o gestor, a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, e é o papel que vocês também devem desenvolver, mesmo vocês fazendo a operação financeira e vocês sendo também os gestores financeiros da Secretaria Comunitária, ok? Então, aí eu vou colocar um slide que tem um artigo dos nossos estatutos. E aí eu queria que vocês fizessem aí a leitura em voz alta, tá bom? Há um tempinho aí no vídeo para vocês fazerem essa leitura em voz alta, todos juntos. 1, 2, 3 e já! Então, fala aí no artigo 185 dos nossos estatutos, e aí eu fiz questão de sublinhar que a comunidade reconhece os bens como frutos da providência divina, coloca-os em comum e destina-os como meio para o bom desenvolvimento da obra. Então, isso é muito importante, essa frase, coloca em comum e destina-os para o bom desenvolvimento da obra. E nesse ano, no retiro de escuta do conselho, Deus falou uma coisa que para mim foi assim importantíssima, que para o bom desenvolvimento da obra nós precisamos cuidar dos missionários, né? Então, não existe um bom desenvolvimento da obra se a gente pode ter os melhores recursos do mundo, os melhores equipamentos tecnológicos, mas se os nossos missionários eles não estiverem adequadamente assistidos, então com certeza vai diminuir muito esse bom desenvolvimento da obra. E diz depois: por isso acolha-os com seriedade como um dom a ser sagrado, um dom sagrado a ser administrado com responsabilidade. Então esse valor que todos nós, né, eu também administro aqui valores, e esse valor que vocês administram, que claro, aí não é muita coisa, né, no exterior, infelizmente ainda é muito pouco, né, o valor que a Secretaria Comunitária administra, mas mesmo sendo muito pouco, ele é um dom sagrado a ser administrado com responsabilidade. E aí não são frases que a gente inventa, que são frases dos nossos estatutos, né? Isso aqui deve reger a nossa vida inteira. Então, acolher como um dom sagrado, né? E para ser administrado com responsabilidade. Então é isso que a gente quer nesse treinamento sobre gestão, e depois o que a Silvinha vai dar, o treinamento da operação financeira. Nós queremos dar aqui as ferramentas para você administrar com responsabilidade este dom sagrado que Deus deu, que são os frutos da sua providência, né? E aí, para isso, a gente vai passar aqui um videozinho
de uma empresa aqui, um vídeo no YouTube que nós encontramos, que vai falar um pouco para a gente sobre essa gestão financeira. Segue aí o vídeo. Olá, seja bem-vindo! No Papo Express de hoje vou falar sobre o papel do gestor financeiro. A gestão financeira pode ser considerada o combustível para o bom funcionamento da empresa. Ela visa o controle de entradas e saídas de capital, cortando gastos desnecessários e maximizando os lucros, fazendo assim com que a empresa cresça. Neste cenário, o gestor financeiro pode ter um papel essencial, pois ele é o responsável pela boa gestão e, consequentemente, pela saúde financeira da empresa. O papel da gestão financeira envolve atividades como análise, planejamento, controle e tomada de decisão. O gestor financeiro avalia o resultado de diversos relatórios que podem ser oferecidos pela contabilidade, como a DRE, ou pelo departamento financeiro, como fluxo de caixa. Esses relatórios irão oferecer um reflexo da situação atual das finanças da empresa. Essas informações servirão como embasamento para que o gestor financeiro planeje como serão aplicados os recursos da empresa ou identificar desperdícios e tomar ações corretivas para manter o controle. A gestão financeira também será responsável pela tomada de diversas decisões de extrema importância para a saúde financeira da empresa, como investimentos, financiamentos e empréstimos. Para isso, é necessário que o gestor financeiro conheça profundamente os objetivos e metas da empresa e, com base nas análises que foram feitas, buscar oportunidades que trarão o melhor resultado para a empresa. Com isso, vemos que o gestor financeiro pode ser o herói que levará sua empresa para o futuro promissor. E, como tal, é necessário que ele conheça profundamente todas as movimentações que acontecem nas finanças da sua empresa. Então, como ela fala muito rápido, né? Então a gente fez aqui um resumo do que ela falou, para a gente tentar ver mais devagar, assim, né? Que eu acho que ela falou muito rápido no vídeo para ser um vídeo rápido, né? Mas vamos lá. O papel do gestor financeiro. O gestor financeiro, ele é uma boa gestão financeira, é combustível para o bom funcionamento da empresa. Então, qual é a empresa que nós estamos falando aqui? Né? Nós estamos falando da empresa Secretaria Comunitária. Né? Um bom gestor financeiro precisa controlar as entradas e as saídas para maximizar os lucros, fazendo com que a empresa cresça. Com a empresa, Secretaria Comunitária. Ele é responsável pela boa gestão e saúde financeira da empresa. Ele trabalha com análise, planejamento, controle e tomada de decisão. Primeiro, para ele fazer uma boa gestão, ele precisa analisar todas as suas despesas e as suas receitas. Para isso, ele precisa ter todos os dados lançados. No caso de vocês ainda não utilizam o W4, infelizmente, mas é algo que a gente precisa se empenhar para nós aqui, assessoria, e vocês também, para a implantação do W4 nas missões do exterior. Então, a gente precisa trabalhar com análise, a gente precisa planejar, a gente precisa ter o controle. Tudo que for de entrada, tudo que for de saída, a gente precisa saber. Para isso, deve ser lançado o nosso caixa diariamente. Diariamente, que eu digo, é quando houver receita ou despesa. Se você vai ali guardando aquela nota fiscal, aquele cupom fiscal, ou então aquela pessoa fez a sua partilha dos 5%, ou o Economato te deu a partilha de X irmãos dos 5%, e você não lançou, e foi só gastando aquele dinheiro sem colocar na sua planilha, e a gente tem uma planilha de Excel, uma planilha padrão, que a Silvinha depois vai apresentar para vocês. Se você não fez o lançamento ali, dificilmente você vai lembrar de tudo que você fez e depois ter o seu caixa ali batendo, né? Então você precisa ter tudo isso muito claro, ter tudo isso muito bem lançado, sempre que houver uma despesa e sempre que houver uma receita, fazer o lançamento. Para quê? Para que eu possa também tomar decisões. Se eu não tiver com isso lançado, dificilmente eu vou saber tomar decisões. E avaliar o resultado dos diversos relatórios, né? No W4, nós temos diversos relatórios que podem ser, são grandes ferramentas para a gente fazer essas análises.
e essas avaliações. Estes relatórios servirão para oferecer um reflexo da situação atual da empresa, em vista de sabermos como aplicar os recursos ou identificar os desperdícios e tomar atitudes corretivas para manter o controle, né? Então, a gente às vezes precisa ver ali os nossos relatórios, né? Se o meu resultado está sendo sempre negativo. O que é um resultado negativo? É quando a minha despesa ela é maior do que a minha receita, né? Então, se isso acontece no mês, tudo bem, você teve um saldo anterior para suprir aquele negativo daquele mês. Mas se isso for recorrente, você realmente falirá, né? Você vai levar a sua empresa, que é a Secretaria Comunitária, à falência. Então, você tem que trabalhar sempre com a sua receita maior do que a despesa, certo? Nunca a despesa maior do que a receita. Repito, se isso acontecer um mês, 2 e você teve ali um saldo anterior. O saldo anterior é o quê? Digamos, nós estamos em outubro. O meu saldo, o meu resultado, minha despesa do mês de setembro foi maior do que a minha receita. E do mês de outubro também foi maior do que a minha receita, minhas despesas, mas lá em agosto eu tive uma receita muito maior do que a minha despesa. Então, esse saldo de agosto deu para cobrir setembro e outubro, mas não sei se vai dar para cobrir novembro, entendeu? Então, aí você precisa o quê? Reduzir as despesas, tem que fazer uma análise desse caixa para ver se você tem como reduzir alguma despesa, se está havendo algum desperdício desses valores, né? E aí, para tomar uma decisão, certo? É necessário que o gestor financeiro conheça os objetivos e metas da sua empresa. Você conhece os objetivos e metas da nossa empresa? Partilhe aí com a pessoa, quais são, 2 segundinhos, quais são os objetivos e metas da nossa empresa. Vamos ver quem acertou. O objetivo da nossa empresa, Secretaria Comunitária, é que não haja necessitados no meio de nós. Esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa grande meta, certo? Quem acertou, ó, parabéns. Quem não acertou, ó, quen. Com base nas análises feitas, buscar oportunidades que trarão melhor resultado e conhecer profundamente a movimentação financeira. É bem interessante assim quando a gente chega para um secretário comunitário e diz assim: fulano, tu tem quanto de saldo? Eu tenho, digamos, 50 euros de saldo. Tá, mas aqui no teu lançamento tá dando como se tu tivesse 100 euros de saldo. O que aconteceu? Não, mas eu só tenho 50. Não, mas aqui no teu relatório, no teu caixa que foi lançado aqui na tua planilha, ou no teu W4, tem dizendo aqui que tu tem 50 euros, 100 euros, mas eu só tenho 50. Então, houve algum erro aí no lançamento, e aí você vai precisar saber o que foi que aconteceu, né? Para ter dado essa diferença tão grande de 50% do seu caixa, né? Ter dado essa diferença tão grande. Eu preciso conhecer profundamente tudo que é de despesa, né? Eu tenho, digamos, geralmente a minha despesa com medicamentos é 25 euros, digamos, né? Pode ser mais ou pode ser menos. Mas a minha despesa normal são 25 euros. Claro que a gente não vai adivinhar que o irmão ficou doente e a gente vai precisar gastar além dos 25 euros, né? Nós planejamos 25, mas o irmão a gente não adivinha, né? Graças a Deus a gente renunciou à adivinhação, então a gente não adivinha que ele vai adoecer, né?
Então ali houve um imprevisto e a gente precisou gastar um valor a mais porque um irmão teve uma necessidade que a gente não estava prevendo, né? Então, para saber se eu realmente vou poder suprir aquela despesa, eu preciso ter esses relatórios, eu preciso ter todas as minhas movimentações ali bem definidas. Porque às vezes você diz assim, a gente não tem dinheiro, certo, mas vocês precisam de quanto? Eu não sei porque a pessoa está precisando disso, daquilo, tarará, tarará. E você sabe como é que a gente faz, né? Você manda aquele pedidozinho de socorro, eu vou lá, analiso o seu caixa, né? Então eu faço tudo baseado numa análise também do seu caixa, né? E eu conheço profundamente aqui as despesas e as receitas da assessoria, né? O que é próprio aqui da assessoria comunitária acolher como uma despesa. E vou conhecendo também o seu caixa, se ele não estiver em dia ou se ele tiver com um valor que vocês possam assumir, a gente vai dialogar, né? Então vocês precisam também ter uma clareza muito grande do seu caixa, ok? Deu para entender a gestão financeira? Pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos para o próximo. Nós vamos colocar aqui no próximo slide os processos, né? A gente elencou aqui alguns processos para a nossa gestão financeira como secretaria comunitária. Leia aí comigo no slide. Quais são os processos? Fidelidade dos irmãos da comunidade de aliança aos 15%, a fidelidade da secretaria comunitária aos 10% e aos 45%, o PO e o lançamento no W4 ou planilha de Excel. No caso de vocês, planilha de Excel, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 processos, certo? Segue aí o próximo slide. O primeiro processo é a fidelidade dos irmãos aos 15%. Então, nessa fidelidade dos irmãos aos 15%, a gente sabe que nas missões de vocês tem muitas dificuldades, né? Por causa de mentalidades, etc. Mas é algo que está no nosso estatuto. Então, se uma pessoa quis entrar na comunidade, aceitando tudo que está lá, escreveu sua cartinha, renovou a sua consagração, fez a sua primeira consagração, suas primeiras promessas, renovou, ela está dizendo que ela está de acordo com tudo que está nos estatutos e que vai buscar viver e que reconhece aquilo ali como um caminho de santidade, né? Então, ela não pode dizer assim, eu não vou fazer os 15% porque eu não entendo para que é. Então, aí você vai lá, né, mostra os estatutos, mas também dá uma explicação, né? Você, secretário comunitário, que vai sabendo para onde é que vai esses recursos, né? Para que serve. Então, você vai ali ajudando na fidelidade do irmão. Mas, o que a gente tem feito hoje? A gente tem acompanhado, vocês precisam acompanhar o percentual de fidelidade dos 15% junto ao economato local. Então, se a gente já detectou que em várias missões, muitas pessoas só fazem os 10%, que é o valor do dízimo, né? Mas a gente sabe que lá naquela assembleia, famosa assembleia, quando foi discernido esse valor dos 15%, a gente sabe que o discernimento foi baseado numa pergunta que o Moisés fez. Tem até no nosso manual, na página 11. O dízimo é o compromisso de qualquer cristão. Qual seria a partilha de um consagrado? Né? Esse foi um questionamento que o Moisés lançou para a Assembleia naquele ano. E o nosso irmão Roger, eles foram fazendo um momento de oração e o nosso irmão Roger abriu a palavra dos 5 pães e 2 peixinhos. E aqui eu quero abrir um parêntese, que a gente vive realmente essa multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, né? A gente também viu no retiro de escuta desse ano que
Moisés nos falava sobre a espiritualidade do menino dos 5 pães, né, que foi lá, ofereceu o pouco que ele tinha, ele só tinha 5 pães para alimentar uma multidão, não ia alimentar, humanamente não ia alimentar uma multidão, mas que aqueles 5 pães e 2 peixes, ofertados generosamente, Jesus fez aquela grande multiplicação e deu para alimentar que sobrou. Eu não sei como é na missão de vocês, mas aqui na assessoria comunitária eu experimento nessa multiplicação, né? Então tem vezes que aqui a gente entra em desespero quando chega um monte de pedido de socorro e a gente não tem ali como dar autorizar, né, os repasses, né, para as necessidades. Há realmente assim uma grande angústia, né, porque a gente sabe que os irmãos estão pedindo é porque necessitam, né? Então, mas eu também experimento dessa grande multiplicação em favor daqueles que Deus escolheu para a missão, né? Em favor daqueles que Deus coloca nas nossas mãos ali como necessitados, como seus filhos necessitados, e que nós também somos necessitadas. Eu acolho os necessitados, mas eu também sou necessitada, né? Então a gente vai experimentando na nossa necessidade, experimentando da necessidade dos outros, vai ali fazendo aquela partilha daquele 5%, né? Que são esses míseros 5 pães que não vai alimentar a multidão dos 9.000, né, da comunidade, graças a Deus, não dá para alimentar, mas nas mãos de Jesus ele faz multiplicar, né? Então a gente experimenta dessa espiritualidade do menino muito constantemente aqui na assessoria, né? E se você detecta junto ao economato local que os irmãos não estão sendo 100% fiéis aos 15%, vocês precisam realizar ali estratégias para a fidelidade desses irmãos, né? A gente tem feito na campanha Amar, Partilhar e Celebrar em alguns meses, né, uma motivação para os 15%, mas aquilo ali é só um start, né, para vocês também fazerem essa movimentação aí na missão de vocês. Detectando o problema, nós precisamos desenvolver estratégias junto ao economato local, porque o economato não pode trabalhar 10 e a gente 5, não. Nós dois juntos, economato e secretaria comunitária, precisamos trabalhar os 15%, porque ele é dividido nos repasses, né? 10% vai para todas as necessidades da obra, né? Da manutenção da comunidade, e os 5% vai para os necessitados, os pobres de dentro e os pobres de fora da comunidade, certo? E aqui em Fortaleza foi desenvolvida uma estratégia muito interessante. Aqui é muita gente, né? Então, eles desenvolveram uma espécie de ranking, né, das células. Então, tem a célula vencedora, né, dos 100%, quem foi 100% fiel, vai vendo ali pela porcentagem. E aí foi muito interessante um videozinho que a gente vai passar aí para vocês, porque a gente também pode utilizar da nossa criatividade, né? E aí esse videozinho aí, a célula fez aí um videozinho para animar a partilha, porque também é bom a gente fazer as coisas às vezes com mais leveza, né? Aí assiste a esse videozinho do Pica-Pau, que é bem interessante, bem engraçado. Só está faltando 13 pessoas fazer sua comunhão de bens. Vamos lá, galera, na célula São Padre Pio. Tá faltando só 13 pessoas fazer sua comunhão de bens. Vamos lá, galera. Então, aí ele fala que a célula São Padre Pio só faltam 13 pessoas para eles alcançarem os 100% da comunhão de bens, né? Eles fizeram aí uma musiquinha, um videozinho, e ficou bem engraçado, bem interessante, certo? Então você pode também pegar algumas ideias, né, algumas criatividades
para auxiliar vocês aí nessa estratégia, certo? Vamos lá agora falar sobre o segundo processo, que é a fidelidade da Secretaria Comunitária aos 10% e aos 45%. Os 10%, assim, a gente já falou e sempre fala nos retiros, mas vale a pena a gente comentar aqui, é para o auxílio dos pobres de dentro da comunidade, que são administrados pela assessoria comunitária. Então, a gente tem um fundo da assessoria comunitária no Brasil e tem um fundo da assessoria comunitária no exterior, né? Que fica aí agora com o Tiago, né? Mas que quem administra, eu só vou dando, quem administra mesmo sou eu, e eu vou só repassando para ele o que ele foi autorizado liberar, o que não foi, certo? Então, nós administramos esses dois fundos, da assessoria internacional e da assessoria no Brasil, e que esse valor ele é repassado quase que 90% para necessidades de saúde, né? E muito mais para a comunidade de vida do que para a comunidade de aliança. Graças a Deus tem crescido o nosso auxílio à comunidade de aliança, mas ainda é pouco, né? E os 45% para os pobres de fora da comunidade, que a esse fundo é administrado pelo Moisés, né? O Moisés, o João Edson vão ali administrando esse valor dos 45%. Então, se você quer... Patrícia, surgiu uma necessidade aqui na minha missão e assim, eu não tenho dinheiro, se eu poderia utilizar esse valor dos 10% para cobrir essa despesa e depois eu vou pagando, eu vou repondo. Então, os 10% sempre conversa comigo. Se eu quiser usar os 45%, é diretamente com o João Edson, certo? Aí não é comigo. Hoje o fundo para a assessoria do Brasil, da assessoria no Brasil, que geralmente a gente vai ali administrando Brasil e América Latina, nós temos hoje uma média de R$50 mil de repasses fixos, né? Sua grande maioria planos de saúde, mas também tem muito exame, muita consulta, tratamentos terapêuticos, né? Alimentação especial, então ajuda, socorros mensais fixos. São hoje 70 missões que nós auxiliamos, quer dizer, hoje já aumentou, isso aqui foi feito em maio, né? Hoje já aumentou um pouquinho, é uma média de R$50 mil, fora os auxílios esporádicos, né? Que aí são mais exames ou mais necessidades, por exemplo, irmãos da comunidade de aliança que precisaram fazer uma cirurgia, ou irmãos da comunidade de vida mesmo que precisam fazer uma cirurgia. Eu disse, a gente não adivinha, né, que a pessoa vai precisar, que a casa da pessoa vai desabar, que a pessoa vai ficar desempregada e que aí precisa de um auxílio, né? Então hoje nós fazemos esse repasse. E o fundo do exterior, nós tivemos em 2018 uma despesa de 5.753 euros e tivemos uma receita de 5.902 euros, tendo aí a gente ficou aí com resultado positivo de 149 euros, né? Então foi bom, a nossa receita foi maior do que a nossa despesa. E em 2019, até o final do mês de setembro, nós tivemos uma despesa de 4.125 mil euros e tivemos também uma receita de 4.201, até isso de janeiro até setembro, certo? Tivemos uma receita também de 4.201 euros, tendo também um valor positivo menor, de 76 euros, né? Isso aí eu repasso para vocês mesmo como até uma prestação de contas, né? Que a gente também ficou com um saldo positivo de 76 euros
no mês de setembro, ao final do mês de setembro, mas que esse valor ele vai realmente praticamente todo para o auxílio aos irmãos, tá certo? E aqui quero ressaltar que o seu testemunho como secretaria comunitária vai servir de sinal, até de respaldo para você chegar e dizer lá para os seus irmãos: vamos ser fiéis, né? Se você não é fiel, você não tem autoridade espiritual nenhuma para pedir a fidelidade dos irmãos, né? Se você não é fiel, se a sua missão não é fiel ao repasse dos 10% e dos 45%, então você não tem respaldo nenhum para pedir a fidelidade dos seus irmãos, né? Então, eu quero animar aqui a fidelidade de todos vocês a este fundo, tanto dos 10%, que auxilia os pobres de dentro da comunidade, como os 45%, que auxilia os pobres de fora da comunidade. Então, o próximo processo que a gente vai falar aqui agora é a elaboração do nosso PO, Planejamento Orçamentário, né? Então, no nosso PO, está aí no slide também, nós precisamos... por que a gente precisa fazer o nosso PO? Para planejar os nossos recursos, né? A gente precisa de uma organização financeira. Então, por mais que eu não tenha capacidade de adivinhação se o irmão vai adoecer, mas eu já tenho ali aquela despesa mais fixa, né? Que, digamos, medicamento, 25 euros. Tem irmão que possui necessidades especiais de alimentação, digamos, 10 euros. Né? Tem ali um plano de saúde, né? Que a gente precisou aderir para alguém, aí, né? 80 euros, digamos. Então, eu já tenho ali umas despesas mais fixas, né? Por exemplo, as pessoas precisam de óculos na missão. Então, eu vou tentar ali parcelar aquele valor dos óculos, né? Para tentar suprir a necessidade das pessoas, enfim. A gente precisa planejar em cima do que a gente sabe, né? Então, nesse planejamento, primeira coisa, eu preciso estar atento o que é próprio de escritório e o que é próprio de fundo, certo? Então, o que é próprio de escritório é aquela atividade meio, o quê? O que eu preciso, aquele valor que eu preciso ali para a administração da minha secretaria comunitária, recarga de celular, manutenção do meu computador ou aquisição do computador, né? Ali, o material que eu vou precisar para um bom trabalho da secretaria comunitária, né? Se a secretaria comunitária puder, as férias de irmãos da comunidade de vida ou aliança missionária que sirvam nela, e as reciclagens e retiros de estado de vida também. E as despesas com a campanha, com material gráfico, enfim, estatutos, tudo isso também no escritório, no nosso caixa do escritório. E fundo, tudo que for relacionado a socorro. Se for para socorrer alguém, isso aí vai para o fundo, certo? Se for um trabalho que vai desenvolver ali a secretaria comunitária, é escritório. No nosso PO, a gente precisa prever um crescimento de 25%. Mas a gente não consegue atingir esses 25%. Mas isso daí a gente prevê o crescimento de 25% em vista de trabalharmos para que esses 25% aconteçam. Porque ali, quando eu for fazer a análise do meu PO, que eu ver que eu não atingi os 25%, eu tenho que atingir os 25% de aumento, né? Tá ali, digamos que o meu PO, a minha receita com o crescimento dos 25% deu 50 euros por mês. E eu não estou conseguindo atingir os 50 euros, eu estou atingindo 30 euros. Então, o que é que a gente pode fazer para crescer os 50 euros? Porque também no PO eu preciso ver ali quantos irmãos ingressaram, né, na comunidade, se a gente vai realmente ter esse valor dos 25%, tarará, né? E se eu não atingir os 25%, porque realmente não tem como atingir,
aí é uma coisa, mas se eu não atingir os 25% por falta de um trabalho da Secretaria do Economato, então aquilo que eu já falei, a gente precisa trabalhar em cima desse crescimento. A gente precisa prever todas as despesas, contando com os reajustes, né? Se por acaso vocês lidam com o plano de saúde, tem reajuste, então tem que prever esse reajuste. Os novos irmãos que chegam na missão. E se na sua missão tiver o fundo fixo, acho que a do exterior nenhuma foi discernido o fundo fixo, que isso é na aprovação do PO, que é a Assessoria Comunitária com o Economato Geral, que faz esse discernimento, que é esse fundo fixo. É um valor de emergência que você aplica, né, que você deixa ali, não é um caixa 2, certo? Mas que você deixa ali para alguma emergência. Mas eu acho que na missão de vocês nenhum foi discernido para ter esse fundo fixo, certo? É mais as missões que têm um pouco mais de condições. É preciso também prever os retiros, né? Aquilo que eu já falei, se a Secretaria puder, os retiros de estado de vida, reciclagem, férias, de quem serve na Secretaria Comunitária, Comunidade de Vida ou Aliança Missionária, certo? Isso deve ser bem ressaltado. E os retiros também da assessoria, que a assessoria comunitária promove, tá certo? Após feito o PO, a assessoria comunitária e uma comissão do Economato Geral fará a aprovação do seu PO. Aí você vem, quando vocês mandam o PO de vocês, né? Vocês fazem, né, no sistema, e a gente vai aqui. E quando a gente vê que há despesas fora do padrão discernido pelo governo geral, que é próprio da Secretaria Comunitária, a gente vai questionar vocês, ou se o seu PO deu negativo, ele não pode dar negativo, a gente vai ter que arranjar alguma forma. E às vezes você diz assim, não, mas o conselho da minha missão aprovou, mas o meu RL, o meu Economo aprovaram o meu PO. Só que eles não são a última instância de aprovação de um PO, né? A última instância, no caso, é o governo geral, que é no caso das secretarias comunitárias, é a assessoria comunitária e uma comissão do Economato Geral que faz esse discernimento. As despesas e as receitas que estiverem fora do padrão, aquilo que eu já falei, constituindo para a gestão desses dois caixas, fundo e escritório, serão orientados a mudar. Um PO negativo nunca pode ser aprovado. Então, deve-se antes dialogar com a assessoria comunitária para encontrarmos uma solução. Ok? Esse é o nosso processo do PO e vamos entrar agora no último processo, que são os lançamentos, no caso da nossa planilha no Excel. Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Primeira coisa, discernir junto ao RL um membro para compor a equipe da secretaria para ser a pessoa do financeiro. No caso de vocês, geralmente essa pessoa vai ser você mesmo, né? Mas se houver outra pessoa, por quê? Porque uma secretaria comunitária não é só um financeiro. Ela é cadastro, ela é arquivo, ela é os eventos, que são as missas, lazer, ela tem as campanhas Amar, Partilhar e Celebrar, e a recentemente lançada Mais Saúde, Melhor Oferta, né? Nós estamos precisando dessa daí, como diz lá em Mossoró, de com força, né? Dessa campanha aí, animar a vida saudável, a prevenção. Então, e o principal, que é o gerar a vida fraterna, que é essa gestação da vida fraterna, né? Então, a gente viu ali a pregação do Eltinho, viu ali as ferramentas, né, que a Fabiana deu para vocês, de como animar a vida fraterna. Então, uma secretaria comunitária, ela não é só um financeiro, né? Então, às vezes, a gente realmente precisa de uma pessoa que faça esses lançamentos. E, geralmente, a pessoa que tem esse dom, né, de gerar a vida fraterna, de estar atento aos irmãos, nem sempre tem o dom também de fazer esses lançamentos, né? Então a gente às vezes encontra em algumas missões essas dificuldades, né, de pessoas que têm assim excelentes dons para gerar a vida fraterna, para fazer com que isso aconteça, mas não tem assim um limite da pessoa, né,
para fazer esses lançamentos. Então, aí deve-se dialogar com o RL para discernir uma pessoa que faça esses lançamentos. Realizar esses lançamentos diariamente, banco e caixa, no caso se vocês tiverem banco, né? Mas eu acho que vocês não têm, é mais pelo banco, o que for de banco é mais pelo do economato mesmo. Gerir de acordo com o PO, mas também trabalhar com os imprevistos, aquilo que eu falei, né? A gente não adivinha que o irmão vai ficar doente, de repente ele ficou doente e vai precisar que saia um recurso a mais para ele. Gerir através dos relatórios oferecidos pelo W4 e pela planilha do Excel. A planilha do Excel não vai oferecer tantos relatórios, certo? Ele vai ali, você pode puxar ali para ver quanto de receita e quanto de despesa. Mas no W4 ele dá tudo discriminado, quanto foi de farmácia, quanto foi de consulta, quanto foi de óculos, quanto foi de alimentação, né? Alimentação no caso especial, auxílio alimentação, quanto foi de socorro para a comunidade de aliança, quanto foi de plano de saúde, quanto foi de despesa odontológica, né? Então ali ele vai dar super discriminado para você, né? Muito melhor gerir realmente pelo W4. A planilha do Excel a gente não consegue visualizar muito bem nessas, assim tão destrinchadamente, nessas essas despesas e essas receitas. E se você não alcançou a meta prevista pelo PO para a receita, desenvolver estratégias para alcançá-la em vista do nosso objetivo, que é não haver necessitados entre nós, certo? Então esse é o nosso último processo e aqui eu quero só fazer algumas observações, certo? Quem orienta como devem ser geridos os recursos da Secretaria Comunitária é a Assessoria Comunitária, que é o setor do governo geral, e que às vezes a pessoa diz assim, o meu RL mandou que eu desse para o economato pagar o evento que deu prejuízo. Mas o meu RL mandou que eu comprasse a passagem aérea da pessoa para tirar férias. Mas o meu RL mandou que a gente pagasse a reciclagem. Mas o meu RL, e aí, me desculpa, o seu RL é a melhor pessoa do mundo, mas ele não é a última instância, certo? Quem orienta como deve ser gerido estes recursos é a assessoria comunitária, que é o setor do governo geral, tá certo? Então, sempre que tiver assim, algo extra, dialogue conosco, dialogue com quem te acompanha no financeiro, né? Se é a Angélica ou se é a Silvinha que te acompanha, dialogue para ver o que a gente ali pode resolver, tá certo? A gente nunca pode tirar um valor da Secretaria Comunitária e simplesmente dar para o economato, dar para o aluguel da casa, dar para não sei o quê, porque nós vamos estar sendo fiéis ao que Deus quis para esse valor, né? E não vamos estar administrando com responsabilidade como um dom sagrado, né? Porque nós vamos, isso não vai gerar bênçãos e não vai gerar multiplicação, certo? Ainda temos a dificuldade de enxergar com clareza alguns caixas, e aí eu quero ressaltar isso para as missões do exterior. Tem muitos caixas da missão do exterior que a gente não enxerga com clareza, né? Não sei se porque você não sabe ali fazer os lançamentos adequadamente, né? Mas que a gente precisa pastorear o seu caixa, certo? Não como uma fiscalização, mas como esse dom sagrado a ser administrado por nós, tá certo? Assumindo também o nosso papel, a nossa responsabilidade como assessoria, administrarmos esse dom sagrado. Trabalharmos com os imprevistos, né? E lá ver se o meu resultado está dando negativo. Se o meu resultado estiver dando negativo, aquele negócio que eu falei, se a minha despesa for maior do que a minha receita, eu preciso acender a luz e dizer, opa, aí eu tenho que fazer uma análise aqui do que eu tenho que reduzir, porque tem uma despesa de um irmão que tem uma necessidade maior, né? Aqui eu não quero me referir a colegagem, certo? Mas a necessidade real das pessoas, ok? E aí,
o nosso econômico geral, né, lindo, maravilhoso, gravou também uma orientação também para as secretarias comunitárias, que aí eu quero que vocês também assistam aí, tá bom? Para a gente finalizar o nosso treinamento. Olá, irmãos, gostaria de partilhar rapidamente com vocês 2 aspectos que vocês vão trabalhar um pouco nesse retiro e que é importante que seja vivido dentro das secretarias comunitárias. O primeiro é a compreensão da natureza do recurso que chega para ser administrado e ser inclusive redistribuído pela secretaria comunitária. Nós não podemos nunca nos esquecer da origem e da natureza desses recursos. Então, os 5% que os irmãos da comunidade Aliança partilham, eles precisam encontrar o seu destino conforme foi organizado, legislado pelo carisma, pela comunidade, que é o percentual que vai para fundos necessitados, o percentual que fica na secretaria comunitária e o percentual que vai para a assessoria comunitária. Mexer nesses recursos, mudar a lógica desses recursos sem uma autorização de quem pode dar, que na verdade também a gente não pode confundir quem tem autoridade sobre mexer nesse recurso, né? Pode caracterizar um uso indevido, isso é, eu pegar, me apropriar de um recurso que não me pertence. Então é muito importante que nós sejamos fiéis, porque nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. É uma fantasia, uma ilusão acharmos que mudando a natureza dos recursos, aplicando os recursos que deveriam ser para determinados fundos, usando eles para resolver alguns problemas, é uma ilusão, uma fantasia, e pode também se transformar numa questão moral. O segundo aspecto é que dentro da secretaria comunitária existe o fundo da secretaria comunitária e existe aquele percentual, aquele valor do escritório. Também é importante respeitar esses 2 valores. É importante que o escritório, ele só inclusive no planejamento orçamentário, se definir isso, só fique com o escritório aquele percentual que está previsto no planejamento orçamentário e que é orientado aqui do governo geral. Por quê? Para que um não comprometa o outro, para que o escritório que não tem atividade fim, isso é, tem uma atividade meio, ele só custe, ou então ele onere sobre esse recurso só o percentual que é determinado. Não pode extrapolar isso. E o grande percentual, o grande volume que vai para a natureza fim desse fundo que vai para o fundo da Secretaria Comunitária, que é utilizado conforme a política e a orientação do governo geral. Deus abençoe e shalom. Então, o que é que o nosso econômico geral falou? Né? Ele falou que a gente não pode pegar o recurso ali do escritório, aliás, a gente não pode usar o recurso do fundo para as necessidades do escritório, né? E ele falou também que a gente não pode querer resolver o problema da missão com esse valor da secretaria comunitária, né? Porque a gente vai estar se apropriando indevidamente desse valor. Então, se na sua missão há uma apropriação inadequada, então vamos conversar, vamos dialogar para ver o que é que a gente pode fazer. E nós estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? A administrarem como um dom sagrado, como algo que precisa ser administrado com responsabilidade, como esse dom sagrado, que é confiado a nós, certo? Nós que somos secretários comunitários, gestores, administradores desses bens que são frutos da divina providência. Amém, Deus abençoe, vou estar rezando pelo retiro de vocês e nós estamos aqui à inteira disposição, aqui na assessoria à inteira disposição de todos vocês. Um grande abraço, shalom.